Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas bem desse lado e hoje com mais um a nível dos painéis solares fotovoltaicos. Desta vez, o que é que nós fizemos? Tivemos ali uma semana virados a nascente e uma semana virada a poente. Isto pode ser interessante para aqueles que, em vez de quererem ter um pico ali à hora do almoço, que queiram ter se calhar dois painéis virados para um lado, dois painéis virados para o outro e ter assim uma curva mais achatada, mas que dure mais durante o dia. E isso é interessante, eu vou já partilhar alguns dados contigo. Antes disso, não te esqueças de visitar o site forprint.pt, quando precisares de tinteiros a tonas a preços espetaculares, uma qualidade muito boa e, claro, como sempre, suporta a Forprint, que é o patrocinador deste vídeo. E não menos importante, mandar aqui um grande thumbs up para os novos membros que aderiram agora nas últimas semanas ao cantinho dos Geek Mais Geek, foi o Diogo Santos, Jorge Capitão e Alfredo Castanheira. Se por acaso não sabes o que é o cantinho dos Geek Mais Geek, é onde temos alguns vídeos mais compridos, passo a passo, o gestor de excedentes, que é aquilo que eu utilizo para aquecer água com a energia que sobra do fotovoltaico, que é uma cena brutal. E depois, para além disto tudo, existe também uns prémiozinhos uma vez por mês, que são exclusivos do cantinho dos Geek Mais Geek. E agora que já disse isto tudo, mencionar aqui duas situações antes que eu me esqueça. Primeira, o equipamento que eu utilizo para fazer as medições, e aquilo que tu vais ver aqui é Shelly EM, que é aquilo que eu consigo medir exatamente no quadro o consumo e a produção, e depois tenho em cada um dos sistemas fotovoltaicos, que neste momento aqui em casa tenho 4, um Shelly 1PM, que é os dados que eu te vou dar já, em que consigo ver exatamente o que é que cada sistema produz. Portanto, eu vou deixar um link, que em princípio há de ser o primeiro, com uma playlist, com uma série de vídeos que nós já fizemos aqui, que tenho partilhado ao longo dos últimos 3 anos e meio. E se é a primeira vez que caíste aqui, então tens muita coisa para absorver. Uma coisa que eu sugiro também é o fórum da Nova Energia.net. Eu não me canso de dizer isto, malta incansável lá a partilhar experiências e conhecimento, que é muito top mesmo. Vamos focar aqui no topic e dizer-te que este sistema que eu estou a brincar, como tu já viste em alguns vídeos, a instalação, etc., é um sistema que está limitado. Está mesmo aqui em baixo no quintal, portanto eu não consigo tirar 100% partido dele como se estivesse num telhado ou mesmo numa pérgola que eu tenho ali. Portanto, temos que ter isso em conta. E os testes a nascente, eu vou-te mostrar aí algumas imagens para que tu possas ver as limitações que ele tem. Quando eu vir a nascente, é o último a apanhar sol, obviamente, porque está mesmo cá em baixo no quintal, e tem ali uma série de barreiras a nível de sombras, etc, etc. Eu ainda pensei em puxá-lo para a frente da piscina, mas acontece que depois na parte da tarde começa a apanhar sombra da pérgola. Portanto, não tenho aqui uma situação que seja, ok, olha, tenho aqui um quintal que desce para... Não dá. Quando vir para poente, então aí exatamente o inverso. De manhã não há assim muita diferença, porque ele nunca vai apanhar grande sol, ele começa a apanhar sol ali mais ou menos à hora do almoço, e depois então no decorrer do dia apanha uma sombra, já para o final, ali de uma placa que eu tenho a proteger o muro. Portanto, estas são as limitações. E isto é bom termos em conta porque estes painéis, como eu já disse em vídeos anteriores, num telhado ou num sítio onde não tenha barreiras, não há stress nenhum como eu tenho aqui. No entanto, este sistema foi montado para a gente fazer este tipo de testes. Agora, vamos olhar aqui para o ecrã porque eu tenho muito dado para partilhar contigo e acho que vou ter que fazer uma parte 2 deste vídeo em dias assim mesmo estáticos de sol para poder dar aqui dados mais concretos de comparação apenas, porque os dias não são sempre de sol, nós temos dias tal e qual como está aqui, que é a realidade, mas eu tenho que tirar aqui umas cenas mais a limpo, pelo menos nos gráficos. O que é que eu te vou mostrar aqui? Vou-te mostrar aqui uma semana de nascente, uma semana de poente, vou-te mostrar aqui uma curva nascente, curva poente, e tu já estás a ver umas ceninhas, e vou-te mostrar depois aqui uma curva virada a sul, só para termos aqui uma conversazinha engraçada, e comparar aqui com um sistema que não tem as limitações que eu te estava a falar. Então, este sistema aqui de 480 watts cada painel com o inversor da GoodWe, já está tudo no canal, naquele link que eu vou deixar lá em baixo. O máximo que ele produz virado a sul, até agora, até este momento, estamos a falar do mês de fevereiro, março e início agora de abril, e o melhor mês, quer queiras ou não, tem sido de fevereiro até agora, mas pronto, é mesmo assim. Foi 5.1, se eu não estou em erro, eu tenho aqui um de 5 kW, a gente depois já o vai analisar melhor. Virada nascente, esta semana que está aqui, o máximo que ele conseguiu foi 4.4, ou seja, nada mal. Portanto, temos um decréscimo aqui de cerca de, não chega a 1 kW, temos 700 watts de decréscimo no passar do dia todo. Portanto, ok, perdemos, mas isto pode ser positivo se tivermos na ideia
de virar um painel para um lado e um painel para o outro. E nem precisamos ser tão radicais. A gente pode depois aproximá-los, dependendo da nossa localização e dependendo da disponibilização do espaço da nossa casa. O que é que eu te quero dizer aqui? Que temos tido vários dias de chuva e estamos aqui a falar, atenção, há quase um mês, já estava aí à espera de apanhar outros dias que era para ter mais dados, mas esquece, tem chovido, hoje está um dia da treta, por exemplo, esta hora está a gerar 120 watts, isto não é nada, são 10h30 da manhã, já devia estar mais, mas pronto, tudo bem. A gente consegue ver aqui que no máximo ele apanhou 4.4, no mínimo, dias de chuva e nublados, apanhou aqui 1.9, depois 2.5 e 3.2. Portanto, é isto que a gente consegue esperar. 4.4 num dia top, comparado com os 5.1 num dia top, mais ou menos na mesma altura. E claro, 5.1 virado a sul e 4.4 virado a nascente. Ok, dados giros. Vamos olhar agora para Poente. Poente, a coisa muda. Atenção que aqui o dia 7 de março ainda estava a nascente. E eu enganei-me, partilhei contigo no Instagram, etc, mas enganei-me no dia que devia ter mudado. Portanto, aqui acho que era um domingo, se eu não estou em erro, e este é a nascente ainda. A Poente é aqui. E aqui interessa-nos ver o quê? O valor máximo, que acho que foi 3.3, ok? Comparado com os 4.4 que tivemos a nascente. Portanto, há aqui uma quebra significativa. E valores mínimos, estamos aqui 1.4. E este 1.4 eu posso comparar mais ou menos com este 1.9, 2.5, por aqui. Só para termos uma ideia que dias nublados, quer seja a nascente, quer seja a Poente. Isto é uma das coisas que nós temos de ter em conta quando estivermos a dimensionar o nosso sistema. Temos uma situação que é olharmos para os valores máximos e mínimos, e ter aqui mais ou menos uma média, termos aqui uma ideia, e agora olharmos para uma coisa que eu acho que se calhar consegue resumir aqui de uma melhor forma, que é a curva que o gráfico faz, e se calhar este gráfico até nem é o melhor, mas pronto, a curva que ele faz durante o dia. E se eu analisar aqui um dos dias, estás a ver 4.3 kW, comparado com o Poente 3.28 kW, que é mais ou menos o máximo que nós conseguimos atingir naquele espaço de 2 semanas. Se eu olhar para as curvas, tu vês que esta curva é muito mais acentuada aqui e depois, a partir daqui da uma, começa a cair, enquanto que esta curva aqui é muito menos acentuada durante o dia e a partir da hora que o outro começa a cair, este começa a aumentar e depois então cai rapidamente, porque temos ali aquela barreira também da chapa, porque senão tínhamos aqui um bocadinho mais de curva com uma caudazinha diferente. Mas pronto, está aqui este dado que eu acho que é fulcral para a gente ver. Outra coisa que eu te queria mostrar é, por exemplo, de manhã, às 9 horas, entre as 9 e as 10, isto é uma hora, ele consegue gerar 556 watts, durante uma hora, das 9 às 10, virada nascente. Se formos olhar para a mesma hora, virada poente, das 9 às 10 praticamente não produz nada. Estás a ver aqui 79 watts, portanto, produz alguma coisa, mas é muito pouco. Por outro lado, se formos olhar aqui para... Já agora podemos olhar para o meio do dia. À 1 da tarde ele está a gerar a poente 535 e à 1 da tarde aqui, à 1 ele está nos 660. Portanto, aqui temos uma diferençazinha já mínima. Estamos a falar aqui de 100 watts de produção durante uma hora, 500 e tal para 600 e qualquer coisa. Agora, se formos olhar aqui para um valor tipo 3 da tarde, 328 virado a nascente e virado a poente, às 3 da tarde, vamos ver, 3 da tarde está ele quase no pico, 543. E é aqui que estes dados se tornam interessantes, principalmente quando estamos a pensar, ok, não preciso de ter um grande pico, mas eu gostava que o meu dia fosse mais longo. E quando eu digo mais longo é que começasse a gerar mais cedo e acabasse de gerar mais tarde. E isto pode ser interessante para quem tenha, por exemplo, a ideia de, para mim bastam 2 painéis, tal e qual como estão aqui, mas se calhar vou tirar mais proveito se virar um painel por um lado e outro painel por outro. Isto é uma das questões que me têm feito, é uma das questões que tem estado aqui e com estes números eu começo a achar que em casos específicos faz sentido. No meu caso, como eu consigo aproveitar a energia excedente com o gestor de excedentes, link lá em baixo, e consigo canalizar essa energia toda para aquecer as águas, então está-se bem. Eu, para mim, quanto mais energia, melhor. Aliás, tu consegues ver os gráficos ali, se calhar agora não consegues ver nada, mas está lá atrás, grafana, com tudo controladinho, etc, etc. Quanto é que é injetado no termosifão, no termoacumulador, eu consigo fazer essa gestão. Agora, quem não queira se chatear com o gestor de excedentes, quem queira apenas os painéis e está-se bem,
esta não é uma hipótese a desconsiderar. E há de haver malta que, ok, Roberto, isso não faz sentido, e outra malta que faz sentido dependente da nossa situação. Portanto, cada caso é um caso, e aquilo que eu digo é, tenta olhar para os outros, mas para conseguir desenhar o teu perfil. E para isso, estas ferramentas são muito importantes. Agora, temos aqui mais ou menos estes dados. Estes dados são bons para tu depois poderes estudar. Já agora podemos olhar aqui para Poente, só para teres ideia que às 4 da tarde está a gerar gerou 400 watts, às 5 da tarde 100 watts. Se olharmos aqui para o final do dia, 4 da tarde, às 4 da tarde ele quase não gerou já nada, 100 watts, e às 5, 18 watts. Portanto, comparando, nascente com Poente, temos aqui uma diferença muito fixe de se ver. Pode ser muito positiva para quem tem, em que tem um consumo constante durante o dia, sei lá, de 300 watts ou uma coisa assim, de stand-by. Então, é preferível ter este equilíbrio para ter quase o dia todo. Tu estás a perceber o que eu estou a dizer. Portanto, não te vou massacrar mais com isto. Acho que está muito fixe. Como eu te disse, a gente ainda não vai fechar o vídeo porque eu quero-te mostrar aqui mais uma coisa. Mas eu acho que vou ter que fazer uma parte 2 com dias exatamente iguais, ou quase iguais, no mês de maio, que é um mês de produção brutal, ou costuma ser. E eu vou conseguir, se calhar, dar-te esses dados que a nível de realidade não vai mostrar a realidade do ano todo, mas a nível de gráficos vai-nos conseguir dar aqui uma ideia mais exata da diferença do nascente com o poente, que agora eu não te consigo dar porque tu viste as oscilações, ora chove, ora faz sol, ora está nublado, ora está não sei o quê, e os dados não são exatamente iguais. O que é que eu tenho aqui? Tenho o sistema o mesmo sistema, mas virado a sul. Só para termos uma ideia, aqui às mesmas horas, porque tu já viste os outros, podes andar para trás se quiseres. Aqui o que é que a gente tem? Temos uma produção com um pico nas horas de almoço, e aqui é exatamente a forma, ou das melhores formas de colocar os painéis, para termos a produção lá em cima, mas de manhã e à tarde ele tem uma produção inferior, quer seja virado a poente, quer seja virado a nascente. E é claro, o ideal, alguns vão dizer, o ideal, Roberto, era ter um rotativo. Isso então era espetáculo porque consegues aproveitar o dia todo. Eu não consigo ter, pelo menos para já não consigo ter. Mas pronto, só para termos ideia que ele aqui está a produzir o pico, pumba, 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 e depois de repente cai, e aqui a mesma situação. Quero comparar aqui também com um sistema que eu tenho ali na Pérgola. Isso o melhor sítio é no telhado, porque é que eu estou a mostrar na Pérgola. Agora tenho aqui o sistema do telhado, que é o AP Systems 1.5. Tu estás a ver, e pronto, aqui lá está, não é um dia perfeito, mas é um dia com uma produção mais ou menos boa. Houve aqui algumas oscilações, nuvens, etc, etc. Mas imagina que não havendo estas nuvens, esteja aqui uma linha contínua, que vai apanhar isto assim. O que é que acontece? Ele começa aqui, da parte da manhã não houve nuvens nenhumas, foi uma produção sempre muito porreira. Ele faz uma linha diferente das outras que nós vimos, por exemplo aqui deste sistema em que está sombra, 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 e depois lá o sol descobre por trás da parede e pum, 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 e depois de repente apanha a chapa e cai novamente. E aqui não, tu vês que é gradual, o sol nasce e ele começa logo a apanhar raios de sol, logo para fresquinho. Às 8 da manhã já ele está a gerar 127 watts. E depois vai quase até ao fim do dia, 18, 19, às 19 ainda está a gerar 45 watts. Portanto, esta diferença é preciso nós termos em atenção também. Tem só atenção aqui estes subcalquezinhos muito giros que num dia normal sem nuvens isto não acontece. E basicamente é isto que eu queria partilhar contigo hoje. Acho que são dados muito interessantes, são dados que acho que precisam de ser complementados ainda com os tais dias de sol, para que a gente consiga ver as curvas mais direitinhas, e desculpa aqui este termo de curvas direitas, mais demorado do que eu queria, mas para partilhar estas coisas todas não há outra hipótese. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se assim foi, não te esqueças daquele thumbs up, algures por aí. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.